Luzes, câmera e ação. O Máquinas na Pan começa o ano acelerando forte com você a segunda parte dos melhores momentos de 2022. Você vai acompanhar junto comigo um programa mais que especial com os carros que protagonizaram os grandes blockbusters da telona que disputaram curva a curva aquela rivalidade de Lauda e Hunt no filme Rush e a homenagem que prestamos a Ayrton Senna no dia do seu aniversário. Você vai acelerar junto com a gente um Porsche de corrida numa volta rápida no circuito de Interlagos e conhecer também os carros ícones de uma época que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial. Já começam os primeiros testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Mas enquanto os carros não vão para a pista, nós vamos relembrar aqui os números da temporada de 2022 que levaram Max Verstappen à conquista do seu segundo título na maior categoria do automobilismo mundial. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir todo o nosso programa pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada com a segunda parte dos melhores momentos de 2022, nós vamos voltar no tempo para tirar do fronte da Segunda Guerra Mundial alguns ícones da indústria automotiva que até hoje rodam pelas ruas da cidade. Born to be Wild, antes, durante e depois. Isso mesmo, nós vamos mostrar hoje para você alguns dos carros que nasceram no fronte de grandes guerras. O mais icônico e emblemático de todos os automóveis, o Fusca, foi criado antes da Segunda Guerra Mundial por dois homens, o mentor político Adolf Hitler e o engenheiro e projetista Ferdinand Porsche. O pequeno e versátil veículo foi concebido para mobilizar massas. O então chanceler alemão precisava de um carro compacto, barato e econômico e Ferdinand Porsche uma encomenda política que lhe permitisse projetar um carro sem a pressão de custos. O protótipo do carro popular chegou em dezembro de 1935 às mãos do Führer e 2 anos depois, a pedra fundamental da fábrica da Volks em Wolfsburg era lançada. Embora a produção tivesse seu início em 1938, foi paralisada durante a Segunda Grande Guerra, quando veículos militares foram montados sobre a plataforma do Fusca. O sucesso do Käfer, ou Besouro, aconteceu somente depois da guerra, com seu primeiro exemplar saindo das linhas de montagem em dezembro de 1945. No Brasil, as primeiras unidades do Fusca chegaram em 1950. De lá para cá, 22 milhões de Fuscas foram produzidos globalmente. Com a missão de criar um carro capaz de transportar 4 pessoas e 50 quilos de bens agrícolas, André Lefebvre, projetista da Citroën, deu vida ao De Chevaux. Um dos grandes desafios era o transporte de ovos, que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra. Seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o De Chevaux só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris. O interesse pelo De Chevaux foi tão grande que o cenário dos anos 40 lembra muito o que acontece nos dias de hoje. Filas de espera de até 5 anos para a compra do carro 0 km e uma valorização acima da média do usado, que passava a custar mais que um novo. O simpático carro francês passou a ser produzido também no Reino Unido, Uruguai, Portugal, Espanha e Chile. Um motor boxer de 2 cilindros com 375 centímetros cúbicos era refrigerado a água e despejava incríveis 9 cavalos de potência com transmissão manual de 4 marchas.
Muito leve, com excelente estabilidade, o DeChevaux ganhou o público pelo seu design carismático e prazer ao dirigir, com uma tocada muito divertida. Com o final da produção em 1990, essa lenda da indústria francesa deixou um legado de 4 milhões de unidades produzidas e uma saudade daquele carismático veículo de 2 cilindros. Hammer, um verdadeiro carro de assalto que atualmente passeia pelas ruas da cidade. Utilitário do exército norte-americano, foi projetado para transportar soldados e equipamentos bélicos e utilizado em 1989 durante a invasão do Panamá e da Guerra do Golfo no início dos anos 90. Em 1992, o robusto e largo utilitário de quase 5 toneladas e consumo médio de 4 km por litro foi para as ruas com as vendas impulsionadas, inclusive pelo seu garoto propaganda Arnold Schwarzenegger, visto frequentemente ao volante desse superpesado nas ruas de Hollywood. 30 anos depois de enfrentar inimigos durante a Desert Storm, o símbolo norte-americano de mobilidade forte e robusta se rendeu à conscientização da energia limpa e preservação do meio ambiente, com o lançamento do amigável GMC Hummer EV Edition One, primeira picape 100% elétrica da General Motors. O sistema de propulsão é formado por 3 motores elétricos com 2 unidades de acionamento para fornecer tração nas 4 rodas a esse utilitário que despeja uma potência de 1.000 cavalos. Sinônimo de off-road ou 4x4, o Jeep nasceu em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A necessidade de um veículo com tração nas 4 rodas, capacidade para 3 soldados e uma metralhadora impulsionou a produção de 600 mil unidades durante o conflito. O general do exército norte-americano Eisenhower posicionou o veículo como uma das 4 ferramentas fundamentais para a vitória final, junto com a bazuca, a bomba atômica e o avião de transporte C-47. A origem do nome é bem interessante e controversa. Uns atribuem o nome ao personagem de histórias em quadrinho chamado Gene de Jeep, que era do tamanho de um cachorro, nativo da África e capaz de passar para a 4ª dimensão e companheiro de Popeye. Esse personagem cativou o público e se tornou rapidamente popular. A outra versão menos poética vem do GP, sigla para General Purpose, e pela sonoridade Jeep. Eu prefiro ficar com a versão do personagem do Popeye. O início da produção do Jeep no Brasil ocorreu em 1957, como plano industrial para nacionalizar a produção de veículos. O sucessor Wrangler trouxe para a marca novos padrões com sofisticado requinte tecnológico do Cherokee, que, aliado à robustez do clássico Jeep, foi um sucesso e está no mercado até hoje. Nicolas Cage, Vin Diesel, Steve McQueen e Burt Reynolds. O que esses caras têm em comum, além de serem estrelas de Hollywood, claro? Ícones da telinha ou da telona, os muscle cars são os carros prediletos de atores que dispensavam dublês pelo prazer de pilotar uma super máquina. Perseguições tão arriscadas como na vida real marcaram alguns dos maiores blockbusters do cinema, com takes lembrados com a assinatura do diretor. Os muscle cars norte-americanos se transformaram no principal ícone de perseguições de automóveis no cinema. São pesados, grandes, potentes, rompem barreiras policiais e proporcionam fugas espetaculares nos filmes de ação. O que a gente vai mostrar agora para você são alguns desses carrões que se destacaram seja na telinha da sua TV ou nas telonas do cinema. Sucesso dos anos 80, o seriado de TV Dukes of Hazzard, ou Gatões aqui no Brasil, é um dos filmes que mais se identifica com os muscle cars. O General Lee Dodge Charger 1969, utilizado pelos irmãos Duke, apresentava uma bandeira dos confederados pintado na parte superior, representando a vida caipira dos sulistas dos Estados Unidos. Para serem utilizados na série, os carrões, que eram equipados com motor V8 de 7 litros e 431 cavalos de potência, passavam por uma série de modificações na suspensão, amortecedores, chassi e freios, além de itens extra de segurança para proteger os dublês.
Em novembro de 1978, o primeiro dos famosos saltos do General Lee lhe rendeu um recorde no Guinness Book e a cena de abertura dos gatões. Protagonista de uma das maiores cenas de perseguição com takes nas ruas de São Francisco, o Ford Mustang 1968, pilotado por Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen, rendeu aos cofres da Warner mais de 40 milhões de dólares num filme com orçamento de apenas 4. O próprio ator pilotou o Mustang mesmo nas cenas mais arriscadas enquanto era perseguido pelos vilões do filme. Para segurança nas filmagens e veracidade dos takes, Steve McQueen convenceu o prefeito de São Francisco a liberar as ruas da cidade para a perseguição. O carro precisou de reforços dos para-choques dianteiros e traseiros, braços da suspensão, amortecedores e motor e carburador receberam alguns upgrades e as rodas utilizadas foram reforçadas com pneus também mais resistentes aos choques. Ford Gran Torino 1975. Esse é o carrão dos policiais Stark e Hutch que aceleraram para surpreender traficantes de droga nas ruas de Bay City, na Califórnia. A assinatura desse icônico muscle car é a faixa branca estilizada, pintada em fundo vermelho no filme de 2004, estrelado por Owen Wilson e Ben Stiller. O filme foi inspirado na série de TV com o mesmo nome, com os investigadores interpretados por Paul Michael Glaser e David Soul. Batizado de Eleanor no filme Gone in 60 Seconds, o carro que tem ao volante Nicolas Cage é uma reinterpretação do Mustang Shelby GT 500. Só para lembrar, no longa, o personagem principal Memphis Raines, um ladrão de carros aposentado, precisa roubar 50 carros até concluir a missão num ferro velho para salvar a vida do seu irmão. 7 réplicas do Eleanor foram utilizados nas gravações e, ao final, apenas 2 sobraram intactas. Nicolas Cage ficou com uma e Jerry Bruckheimer, o diretor, ficou com outro exemplar. Para dispensar os dublês nas cenas de fuga, Cage frequentou 2 escolas de pilotagem e gostou tanto que passou a colecionar muscle cars e pilotá-los em pista de corrida. Com a nada fácil missão de despistar a polícia enquanto 2 caminhões contrabandeavam 400 caixas de cerveja entre o Texas e a Geórgia, Burt Reynolds vive o personagem Bandit. A bordo do seu Pontiac Trans Am de 1977, o ator fez a produção do muscle car dobrar nos Estados Unidos em 2 anos. Fabricado pela General Motors, o Pontiac tinha debaixo do capô um V8 de 6 litros com potência de 350 cavalos e impressionantes 583 Nm de torque para deixar o xerife do condado para trás. O Dodge Charger RT 1970 de Dominic Toretto não precisa nem de apresentação. É um dos carros com maior reconhecimento pelos fãs de Velozes e Furiosos. Modificado para chegar a 900 cavalos de potência, essa máquina coloca as 2 rodas da frente no ar para realizar uma das mais emblemáticas cenas do filme e predileta do protagonista do longa, Vin Diesel. Logo depois do lançamento, o Dodge Charger original de Fast and Furious foi comprado pela Universal Studios e exposto no seu parque temático. 21 de março de 1962. Uma data para ser comemorada com alegria pelos grandes momentos que o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 deixou como legado pessoal, profissional e exemplo de garra e determinação. No dia 21 de março de 1960, nascia Ayrton Senna da Silva. Nessa semana, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 completaria 62 anos, mas bastaram apenas 10 de uma carreira meteórica para que o brasileiro chegasse ao topo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante, muito menos dividindo o grid com grandes personagens, grandes protagonistas do espetáculo, como Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost.
Ayrton Senna era um obstinado pela vitória e pela perfeição. Senna venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e Austrália e nos acordava cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior cockpit da história da Fórmula 1, Senna levava de carona no seu carro 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Alain Prost no GP do Japão em 1990, para dificultar a vida de Nelson Piquet em 1986 na Hungria e também para segurar o leão Nigel Mansell. Em 1992, o brasileiro chegou à sua 5ª vitória nas ruas do Principado de Mônaco para se igualar a Graham Hill e no ano seguinte, à frente de príncipes e princesas, foi coroado como rei de Mônaco com 6 vitórias no quintal da família Grimaldi. Indiscutivelmente o piloto mais rápido de todos os tempos, Senna teria a mesma velocidade meteórica de sucesso de grandes ídolos do passado. Foi assim com os 8 anos de Beatles, que revolucionaram a música pop de 1962 a 70, James Dean, que em menos de um ano revolucionou o estilo de uma geração, e Elvis Presley, que também no auge da sua carreira deixou os palcos aos 42 anos de idade. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que Ayrton Senna recebesse, pela revista Auto Sport inglesa, o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia à invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 das mais diversas mídias de imprensa do Brasil presentes em todas as provas do calendário. Por que então, até hoje, o efeito Senna está presente de maneira tão forte na vida dos brasileiros? O que leva tanta gente a se identificar com aquela imagem do capacete amarelo que é reconhecida globalmente como o maior símbolo do motorsport mundial? Ayrton Senna era um super-herói que derrotava seus adversários na pista de corrida utilizando superpoderes atrás do volante do seu carro. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92 e, sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 91 com apenas a 5ª marcha para cruzar a linha de chegada na primeira colocação e com o dedo apontado para cima. Atribuiu a Deus a sua primeira vitória em Interlagos, desafiando a dor à frente de sua torcida e, sem forças, precisou de ajuda para sair do carro para depois erguer a taça de campeão no pódio. Naquele momento, o super-herói mostrava para os seus fãs a sua fragilidade como ser humano para superar seus limites e, como qualquer brasileiro, para atingir os seus objetivos. Levantou a bandeira brasileira nas suas vitórias e, junto com ela, a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna naqueles momentos mágicos das manhãs de domingo. Ainda com o pé no fundo do acelerador, fica aqui uma pergunta. Você curte a Fórmula 1 atual ou é daqueles, como eu, que acha que as corridas dos anos 80 traziam mais emoções e poesia para as pistas de corridas e também fora delas? Antes de responder essa pergunta, acompanhe os bastidores do filme que retrata a maior rivalidade numa pista de corrida, protagonizada por James Hunt e Niki Lauda. Claro, no filme Rush. Ainda com o pé no fundo do acelerador, a gente vai agora das voltas rápidas de Ayrton Senna para a disputa do Mundial de 1976 entre Niki Lauda e James Hunt, com uma história muito bem roteirizada para as telonas do cinema, no filme Rush. O longa traça um paralelo muito fiel da realidade das pistas e a ficção hollywoodiana com a rivalidade entre o campeão austríaco e o rebelde piloto inglês. De um lado, o irreverente, charmoso e bom vivant James Hunt, rotulado como o último romântico da Fórmula 1, que era frequentemente fotografado ao lado de lindas mulheres, bebendo cerveja e com um cigarro na mão. Agressivo nas pistas e indomável fora delas.
Do outro, Niki Lauda, comprometido com a excelência de sua performance na pista e com uma tocada precisa e cerebral. Campeão em 1975, era o piloto a ser batido em 76. O ator alemão Daniel Brühl foi o escolhido pelo diretor do filme, Ron Howard, para interpretar Lauda. A dedicação de Brühl impressionou até mesmo o tricampeão mundial, que o levou para algumas provas da Fórmula 1 para entender o dia a dia das pistas, aprender a colocar uma luva, capacete e a maneira correta de entrar em um carro de corrida. Para viver James Hunt em Rush, o ator australiano Chris Hemsworth entregou um pouco da irreverência e força do personagem Thor, que já interpretava na franquia da Marvel desde 2011. O filme foi rodado em vários circuitos do Reino Unido, mas Nürburgring foi o palco para uma das principais tomadas de Rush, com um acidente que quase tirou a vida de Niki Lauda. O austríaco liderava o campeonato de 1976 com grande vantagem para Hunt, mas durante o GP da Alemanha, a história do campeonato tomaria outro rumo e Nürburgring se tornaria o centro nevrálgico do filme dirigido por Ron Howard. Com a indefinição das equipes sobre escolha de pneus, o piloto da Ferrari largou com pneus de chuva, mas logo em seguida trocou para pneus de pista seca, embora a pista de quase 23 quilômetros ainda estivesse molhada em alguns trechos. Na segunda volta da prova, Lauda saiu da pista, se chocou contra o guardrail, seu carro pegou fogo e, na sequência, foi atingido por Guy Edwards e Brett Langer. Foi retirado do cockpit com graves queimaduras na cabeça, braços e inalou gases tóxicos que contaminaram seus pulmões. O estado de Lauda era tão crítico que logo depois de chegar no hospital, recebeu extrema-unção e, inacreditavelmente, 6 semanas depois, já estava de volta à pista para disputar o GP de Monza. Com 2 provas a menos e o aproveitamento impecável de Hunt, Lauda perdeu o campeonato para o inglês por apenas 1 ponto, depois de chegar no Japão com 3 de vantagem. Lançado em 2013, Rush foi sucesso de público e trouxe para os cofres da Universal Pictures $100 milhões em bilheteria. Apreensivo no início das gravações e feliz com o resultado final do filme, Niki Lauda ficou muito satisfeito com a fidelidade de um trama que contava um capítulo especial da sua história. Mesmo com o leve toque de ficção que Ron Howard deu ao filme, Rush mostra, além de uma das maiores rivalidades em uma pista de corrida, o fim da era poética da Fórmula 1. E para manter a sua adrenalina em alta, o piloto da Porsche Cup, Jorge Fragulis, vai levar você agora para uma volta rápida e comentada no circuito de Interlagos. Fala Alex Rufo, pessoal do Máquinas na Pan. Agora a gente está entrando na reta de Interlagos para abrir uma volta no 992 GT3 Cup, que acabou de chegar no Brasil. Passando de 260 por hora para fazer a freada quase nos 50 metros para a primeira perna do S do Senna. Uma freada forte, primeira e segunda perna, cravando para sair na curva do Sol, uma curva de raio longo e abrir a reta oposta, que a gente vai até a 5ª marcha e chega na curva do Lago, famosa curva do Lago. Curva do Lago em 3ª marcha, uma curva à esquerda, uma curva rápida também de raio longo, pegando as 2 zebras e entrando numa subida que vai levar a gente para o Laranjinha. Nessa subida a gente chega até a 4ª marcha, faz a curva em 4ª marcha, é uma curva um pouco mais rápida e se prepara para a chegada do miolo com a entrada agora para o Pinheirinho, uma curva um pouco mais lenta, próximo da zebra, em subida. Depois do Pinheirinho, uma curva à direita, o Bico de Pato, a gente vai de 3ª para a 2ª marcha, preparando para o mergulho. Mergulho, uma curva muito rápida, uma curva complexa de ser feita justamente por uma curva em descida e se preparando para a curva da junção, que vai levar a gente para o Café, a subida do Café. De novo, subindo aí 3ª, 4ª, 5ª marcha, se preparando para entrar na reta de Interlagos mais uma vez, a reta principal, a reta dos boxes, a mais de 260 km por hora. E se preparando para frear novamente para a primeira perna do S do Senna.
Max Verstappen é o cara a ser batido em 2023? Ou será que Mercedes e Ferrari vão conseguir alguma evolução nos carros para brigarem com a Red Bull pelo título desse ano? Enquanto ainda não temos essa resposta, vamos rever os números de 2022. Para que você fique por dentro das principais mudanças e também dos números de 2022, a gente preparou um resumo bem legal para você. Fim de papo e Max Verstappen fecha a conta de 2022, batendo o próprio recorde de vitórias na mesma temporada. Em Abu Dhabi, o holandês chegou à sua 15ª vitória nesse ano, superando a marca de 14 conquistada no México, quando deixou para trás Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que somaram 13 em 2004 e 2013. Verstappen conquistou o bicampeonato no GP do Japão com 4 provas de antecipação e se consolida como um dos grandes nomes a serem batidos no próximo ano. A última etapa do ano foi também uma fotografia bem fiel do campeonato. O grid de largada foi um espelho da classificação do Mundial de Construtores, com a Red Bull dominando a primeira fila, seguida pelas 2 Ferraris e com as 2 Mercedes na terceira fila. O mesmo aconteceu com o pódio, que traduziu de maneira bem fiel a colocação do Mundial de Pilotos: Verstappen, Leclerc e Pérez. Se a gente enxergar a tabela final da classificação com uma grande angular, fica muito mais fácil perceber o rejuvenescimento dos pilotos que conquistaram vitórias e que terminaram o campeonato nas 5 primeiras posições. O bicampeão Max Verstappen somou 454 pontos e subiu 15 vezes no ponto mais alto do pódio. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, sagrou-se vice-campeão com 3 vitórias, Sérgio Pérez em terceiro com 2, George Russell em quarto com 1 e Carlos Sainz em quinto também com 1 vitória. Lewis Hamilton aparece apenas na 6ª colocação e pela primeira vez nesse desconfortável jejum de conquistas que traz uma marca muito incômoda para o heptacampeão mundial. Desde a sua estreia em 2007, essa foi a primeira vez que não conquistou pelo menos 1 vitória. Bem na ponta da pirâmide, 2 jovens e talentosos pilotos, Max Verstappen e Charles Leclerc. Vamos aos números. Com apenas 25 anos, o holandês Max Emilian Verstappen fez a sua estreia em 2015 pela equipe Toro Rosso. Está na 8ª temporada e há 7 anos defende a equipe Red Bull de Christian Horner e Helmut Marko. Em 2022, venceu 15 vezes e 35 na carreira. Nessa temporada, largou 9 vezes na primeira posição do grid e desde a sua estreia na Fórmula 1, já cravou 20 pole positions. Charles-Marc Hervé Perceval Leclerc fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2018 pela equipe Sauber e desde 2019 alinha o cavalinho rampante no grid. Na sua 5ª temporada, o jovem piloto monegasco de 25 anos conquistou o vice-campeonato com 3 vitórias e acumula 5 na carreira. Em 2022, cravou 8 poles e 18 no total. Agora os pilotos entram em férias e só voltam para o cockpit das suas máquinas no dia 23 de fevereiro para a realização dos testes da pré-temporada no Bahrein. E para valer mesmo, no dia 5 de março, na mesma pista, para o início da temporada 2023 da Fórmula 1, que traz uma novidade: serão 24 etapas e mais 6 sprint races, um total de 30 corridas para você curtir ainda mais a maior categoria de motorsports mundial em grande estilo. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e um excelente 2023 para você. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.